E vem conferir a crítica do filme É Assim que Acaba. E eu finalmente assisti um dos filmes que está sendo muito comentado nesse segundo semestre de 2024, chamado É Assim que Acaba. Esse foi um filme que eu vi o pôster no cinema, e pra você ter uma noção, como eu não conhecia o livro, ele mais chamou minha atenção por causa da Blake Lively, e por eu achar no começo que era só mais uma história de romance, até ver as pessoas comentando muito sobre o filme. Chamou minha atenção e eu finalmente fui atrás. Não li o livro, mas eu assisti o filme. E o filme, ele, pra quem entra achando que é um filme de romance, vai se decepcionar, porque ele realmente é um filme que quer tratar de assuntos mais sérios, inclusive de uma maneira até bem madura em certos pontos. Porque eu acho que a ideia do filme, ela é muito interessante, e até diferente do que normalmente os filmes que falam de relacionamentos tóxicos e abusivos normalmente falam. Porque quando você pensa em É Assim que Acaba, ele não pega um relacionamento e mostra a vida daquela pessoa e como ela é destruída a partir dali. Não, ela pega o relacionamento do começo, da infância, e como normalmente do nosso começo acaba fazendo com que volte a nossa vida toda. Isso eu achei muito interessante. A forma como eles pegam a personagem da Lily Bloom e mostram desde o começo, desde o seu pai, e como o seu pai influenciou de certa forma em toda a sua vida amorosa, tanto em relação às pessoas com que ela se relacionava e ao mesmo tempo o medo que ela tinha de se abrir com outras pessoas. A cena inicial é muito boa, quando ela chega no enterro do seu pai e ela não consegue falar 5 palavras positivas com ele. Isso mostra o quanto que ele afetava a sua vida. E quando você vai tendo os flashbacks da vida da Lily Bloom, você acaba percebendo o tanto que, às vezes, alguém pode não ser agressivo com você, mas no ambiente tóxico que você vive, e as pessoas que acabam afetando o seu redor podem acabar criando uma imagem ruim da pessoa que você é. E isso é interessante. O filme consegue trabalhar muito bem a personagem da Lily Bloom. E nesse ponto principal, eu acho que o filme trabalha bem. Como ele trabalha o relacionamento tóxico da Lily Bloom com seu pai, e como a partir dali, aquela influência que ela teve desde o começo acabou afetando sua vida amorosa. Como ela quis sempre ver, de certa forma, um lado positivo nas pessoas com quem ela se relacionava, porque ela sempre achou que o pai dela poderia ser uma pessoa boa em certo ponto. Tanto que quando ela acaba encontrando o Atlas é alguém que é uma pessoa que não tem dinheiro, é uma pessoa que realmente, ela não chega a ser pobre, mas ela é uma pessoa que vive meio sem teto, e aí você vê que a Lily, ela tenta abraçar ele para ser alguém que vai proteger, que vai ver o melhor dele, assim como ela tentava ver o melhor do seu pai, mesmo ele não tendo salvação. E quando ela começa a namorar o Riley, acontece a mesma coisa. Ele é um neurocirurgião, mas ele é alguém que nunca teve relacionamentos. Ela também tenta, de certa forma, abraçar isso e mostrar que ela pode ser alguém boa. Então é interessante a forma como o filme trabalha esse conceito de relacionamento abusivo, e como trabalha de uma maneira mostrando como todo mundo pode ter um relacionamento abusivo, às vezes sendo agredido diretamente, sendo com palavras, ou sendo a forma como acontece com ela, que é alguém que a vida acaba sendo influenciada. É um filme forte nesse ponto e que trabalha bem. E já que é um filme que tem relacionamento abusivo, em certos pontos, ele também trabalha certas agressões que alguém pode ter. Isso eu também acho interessante, porque eu não sei como é que funciona no livro, afinal eu não li o livro. Mas quando você pensa numa lei, mídias diferentes, eu acho que você pode trabalhar situações de maneiras diferentes. Então, por exemplo, quando você está falando num livro, já que não tem as imagens, talvez você precisa ser mais incisivo na forma como você vai contar a sua história. E é isso que acaba acontecendo ali. Provavelmente no livro, os personagens são mais agressivos. Pelo que eu li das críticas das pessoas que estavam falando do livro, ele acaba sendo um livro que às vezes ele leva um pouco o tom, ele leva um pouco mais pesado, e o filme não fez isso. Mas essa é a magia do cinema. O cinema, você não precisa mostrar diretamente o que acontece com uma pessoa para você sentir aquilo. Não, você consegue através de trilha sonora, atuação, que eu acho até questionável, mas eu vou falar mais pra frente, e também a sequência das cenas, você consegue sentir aquele medo. Tanto que numa sequência do filme, que eu vou tentar evitar, eu já falei bastante do filme, mas tentar falar o menos de spoiler a partir daqui, tem uma sequência que envolve a Lily com o seu atual namorado, que é o Riley, que é uma cena que a trilha sonora, por exemplo, e só a sequência, já consegue te deixar angustiado, já consegue te deixar apreensivo por ver aquela personagem naquela situação. E isso é simplesmente cinema em relação a como você trabalha os seus personagens. Você não precisa mostrar ele fazendo uma coisa para você entender. Você realmente
da trilha sonora e por poucas falas dá mais angústia e mais medo do que realmente você mostrar algo acontecendo. Isso é interessante. O mesmo vale para um outro fator da direção que eu gosto, já como eles trabalham um conceito de como uma pessoa que normalmente sofre uma agressão ou sofre alguma coisa no relacionamento abusivo, como ela tenta esconder até que abre os olhos. Eu gosto muito de uma sequência do filme que mostra isso, onde mostra a primeira briga praticamente do casal envolvendo o filme, que seria uma hora que o Riley sem querer dá um tapa na cara da Lily. Essa sequência é muito interessante como o filme vai trabalhando e como os flashbacks estão mostrando como realmente aconteceu. Isso eu acho interessante, porque o filme mostra como uma pessoa às vezes fica cega numa situação que só mais pra frente ela pode entender. E também isso é muito interessante. Então esse é um ponto que eu gosto muito do filme. O ponto principal, a mensagem que ele queria passar, eu acho que funciona bem. E isso tem que dar muito mérito pro filme, que faz com que ele não seja um filme ruim. Eu acho que ele consegue passar uma mensagem forte e difícil de uma maneira interessante, sem ter que ser abusiva ou mais do que isso, sem ter que romantizar. Porque isso é um problema muito grande desse tipo de filme. Quando você mostra um relacionamento abusivo, dependendo da forma como você mostrar, ou você vai ser muito agressivo, ou você vai ficar numa linha muito tênue, onde você pode, sem querer, meio que romantizar o relacionamento abusivo. E o final, eu até achei que eles poderiam ir por esse caminho. Se o final fosse por um caminho que eu achei que eles iam, aí o filme ia ser destruído pra mim. Mas eu acho que eles conseguem meio que conciliar bem isso. Não é um filme excelente, eu só acho um filme mediano, mas quando você pensa nisso, nesse ponto, eu acho que ele entrega bem. O problema fica além disso. Se essa parte é trabalhada bem até certo ponto, existem outros pontos que prejudicam essa ideia. A narrativa tá lá, ela é bem trabalhada, ela é bem conduzida em certo ponto, mas existem vários pontos em relação à atuação e parte técnica que eu acho que prejudicam muito a história, que fazem ele só ser um filme mediano. Começando com a parte um pouco da técnica mesmo. Eu acho que o filme ele tem alguns lapsos e passagem de tempo que não funcionam muito bem. Porque o que acaba acontecendo? Às vezes, um pulo de tempo de um momento para o outro acaba fazendo com que a gente perca algumas expectativas. Por exemplo, até o Riley e a Lily começarem a ter aquela briga, você demora muito para entender por que eles começaram a brigar. Porque a passagem de tempo de um ponto ao outro faz com que você sinta muito pouco aquele relacionamento. Você sente normalmente as sequências abusivas porque é impossível você ver uma mulher ou alguém naquela situação, não precisa ser uma mulher, e você sentir aquele peso que ela está sentindo numa casa. O monstro que ela sente diariamente na rua, agora está dentro da sua casa. Isso é um grande problema. Imagina alguém que passa o dia inteiro fora de casa, passa a pressão de trabalho, trânsito, vida normal. E quando você chega na sua casa, que era pra ser um lugar tranquilo, sua zona segura, você tem medo que tem um monstro em casa. O filme tenta trabalhar isso, mas eu acho que aí entra um ponto que a direção, ela pula tantos pontos que a gente não entende o momento que sai de uma casa segura para uma casa perigosa. O filme não consegue mostrar isso, porque a direção não consegue ser sutil em mostrar isso, e mais do que isso, a passagem de tempo faz com que a gente sinta muito pouco aquilo. Eu sinto muito pouco o relacionamento deles. Eu não sinto química entre Lily e Riley. Pode ser que no livro, por ter mais tempo e mais página, você sinta. Aqui eu não senti de maneira nenhuma. Então essa passagem de tempo de um ponto a outro, você sabe o que vai acontecer. Inclusive, o Riley, desde o primeiro momento, ele não passa a ideia de ser alguém confiável. E essa não era a intenção do filme. O filme queria passar que ele era alguém charmoso, sedutor, que vai seduzir ela, e ela vai cair em paixão por ele, até um ponto onde ele vai se mostrar quem verdadeiramente ele é. Então realmente esse é um ponto importante do filme. Eu acho que a passagem de tempo, quebrar o tempo todo, faz com que a gente não sinta a relação da Lily com as outras pessoas e com o Riley de uma maneira interessante. A do Atlas a gente sente por causa dos flashbacks, que eu também acho que são muito mal encaixados no filme. Eu acho que os flashbacks são necessários, podem estar ali, mostram o outro lado da Lily, mostram o relacionamento bom que ela teve na sua vida até ali, mas a forma como a direção e a montagem trabalham essas inserções de flashback, eu acho que às vezes não entram no momento certo, eu acho que às vezes não fazem sentido nem coerência. Então é um filme que em questão de direção, eu acho que ela tem alguns problemas. Não consegue dirigir umas cenas tão boas. Tem cenas que o diretor manda muito bem, como essa sequência que envolve uma parte da agressão que eu mencionei, que é a parte que você se sente afobado, ou também a sequência que mostra um soco que depois é mostrado de uma outra forma. Isso é interessante, mas o filme parece que tem várias cenas cortadas. O filme tem 2 horas e 10 e parece que tem cenas faltando ali. Isso é um problema da direção, é um problema da montagem também, porque a montagem também é meio estranha nesse filme. Então a direção
prejudica a gente criar uma relação com os personagens que estão no filme sem ser a Lily, e a montagem e também prejudica um pouco a passagem de tempo, faz com que a gente não sinta totalmente aquilo como poderia sentir. E aí a gente entra no problema um pouco dos personagens com as atuações. Eu gosto da Blake Lively, mas é inegável que ela não é a melhor atriz do mundo, e aqui ela sofre um pouco. Eu acho que em vários momentos ela precisa passar um drama um pouco a mais que ela não consegue passar. Eu acho que os atores também não conseguem, de modo geral, passar o que eles precisavam. Tem um ou outro que entrega um pouco mais, mas algumas atuações estão um pouco mais exageradas num tom elevado que não precisava estar. Existem alguns pontos onde você vê que falta um pouco de carisma. De novo, o ator do Riley. Eu falei, o diretor tinha que trabalhar ele com uma forma sedutora e depois ir mudando ao longo do filme. O ator não consegue entregar essa mudança natural ao longo do filme. Então no começo ao fim do filme ele parece que tem a mesma cara. Inclusive isso gera um problema, porque quando você tem que sentir que ele tá que ele tá pior, você não sente isso. Então esse é o problema da atuação, mas também é o problema da direção. Porque vai destacar, um ator não vai mal simplesmente porque ele é ruim. Tem atores que são ruins, mas não é por isso. Muito por causa da direção. A direção não consegue conduzir o ator da forma como ele quer. E isso acaba atrapalhando muito na sua atuação. E você vê isso visivelmente aqui. Então o filme, que tem uma mensagem forte, poderosa, relevante e importante para hoje em dia, e até para tempos passados, mas infelizmente vai ser uma mensagem que vai ser forte ainda nos próximos anos e décadas, infelizmente, porque é uma mensagem que não seria tão legal ser forte, seria legal que parasse com isso, mas enfim, seria uma ideia que o resto do filme não entrega tanto como a mensagem pode ser. Uma mensagem boa, bem trabalhada, bem construída, mas o em volta dela é um problema. Com personagens que não são tão bem trabalhados e com uma atuação que não entrega tão bem como a direção. Tanto a Lily e o Riley eu acho uma relação tão estranha, porque não ele ser estranho, mas a forma como a montagem e a direção vai passando de tempo, você não sente a relação deles. E os atores não têm tanta química assim como poderia ser. Então você não entende o amor todos que eles poderiam ter. Então isso acaba sendo um problema. Então pra mim é um filme de mediano pra baixo. Mas ele é mediano pra baixo não por causa da ideia. A ideia é boa, é forte, é relevante, é bem trabalhado e tem boa sequência de direção. Mas os personagens, as atuações em volta, também um pouco da direção e a montagem vão me perdendo ao longo do filme. Vão fazendo com que cada vez mais eu crie menos envolvimento com os personagens, com a história que está sendo contada. De novo, você cria envolvimento pela ideia do filme ser muito forte, pela mensagem ser muito forte, pela história ser muito forte. Qualquer filme, mesmo que você não goste de um personagem, você vê ele sendo agredido, vai ser forte. Mas quando você não tem os personagens à sua volta que são tão carismáticos como poderia ser, acaba sendo um problema. E tem vários núcleos secundários, histórias secundárias que estão jogadas fora. Até o alívio cômico não funciona bem. Por isso que eu falo que é um filme que ele é abaixo, ele é de mediano para baixo. Porque ele tem coisas muito boas, um potencial gigantesco, ele prova esse potencial que parece que nunca chega. Concluindo, É Assim que Acaba é aquele filme que todo mundo deveria assistir. Infelizmente, por ser essa ideia de ser um filme que pareceu um romance, vai focar muito no público feminino. Mas eu acho que tanto o público feminino como o público masculino deveria assistir o filme pela mensagem forte e importante que ele passa, não só para mulheres, mas para todo mundo. Então nesse ponto eu acho que o filme ele acaba se vendendo muito bem e faz sentido ele existir e vale seu tempo. Mas eu acho que para por aí. É um filme que tem uma mensagem forte, importante, relevante e bem trabalhada ao longo do filme, de uma maneira até diferente como Hollywood trabalha. A direção nesse ponto da parte tóxica funciona bem, mas quando você sai disso, o filme poderia ser muito melhor. Em direção, montagem, atuação e até em núcleos secundários. De novo, o filme é de mediano para baixo. E isso acontece pelo em volta dele, porque se fosse só pela mensagem, talvez ele fosse um filme que fosse mais comentado e mais mencionado pelos outros. Então é um filme que eu acho de mediano para baixo, mas que eu ainda acho que você deveria pelo menos dar uma chance pela forma como a mensagem é trabalhada. E por isso que eu fecho o filme É Assim que Acaba com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme É Assim que Acaba? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.